E aí, gurizada? Fala, galera, tudo certo? É outro Inter, né? Impressionante como o Inter muda de uma competição para outra e não é o mesmo time que a gente vê jogar, né? Não é o mesmo time. O Inter só empatou com o Goiás, não é um resultado bom, porque era a possibilidade do Inter dar uma distanciada. O Goiás está longe de ser um bom time, o Inter tinha tudo para ir jogando mais, né? Se a gente olhar o jogo, não teve injustiça nenhuma, né? O Inter não fez um bom jogo, não é injusto ter empatado, né? Não foi tão inferior ao Goiás, acho que até foi um jogo bem equilibrado. O Inter melhor no primeiro tempo, o Goiás melhor no segundo tempo, mas sem nenhuma finalização no gol. O Rocher não tem defesa no segundo tempo. Se vocês verem assim os números do jogo, né? Olhar assim, então tem, deixa eu ver aqui, 11 finalizações para cada lado, igual, 2 do gol para cada lado, né? O goleiro do Goiás salvou pelo menos 2 vezes oportunidades que o Inter teve, uma com o Valência ficando na frente dele. Tem aquele lance do Valência também que chuta para fora, que os caras se atrapalham, vê um bico para cima e o Valência pega de primeira, né? Vai dar meio que de joelho na bola. Acaba também não sendo interessante. Mas o fato é que o Inter precisa se distanciar da zona de rebaixamento. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Inter até subiu na tabela, ok? Né? Só que vamos ter que ver como é que vai terminar. Vão ter outros jogos pela frente. Vamos ver como é que vai terminar esse negócio por Internacional, porque não dá para dizer que contra o Goiás, que é um time lá da ponta de baixo, o Inter tenha feito um bom resultado. Não, as pretensões do Inter deveriam ser maior do que o Goiás no Campeonato Brasileiro, até pela diferença de elenco. O Depena começou, eu não sei se o Cudê, não ouvi ainda a coletiva do Cudê, se houve algum problema, mas eu acredito que não, porque o Maurício estava no banco, entrou no segundo tempo normalmente, então acho que foi uma simples opção de jogo. Eu estou vendo aqui, por isso que eu estava olhando aqui para baixo na tabela, porque o Inter, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Ele está com 26 pontos, portanto é 12º. Ok, vamos lá. O primeiro na zona de rebaixamento é o Santos, ele tem 21. Se o Santos ganhar, é que eu quero ver. O Santos pega o América no Independência. 2 times ruins, né? Os dois, esse jogo é amanhã, domingo, 6h30 da tarde. Se o Santos ganhar, o Santos vai, deixa eu ver, 21, vai fazer 3, vai a 24, fica 2 do Inter. O Bahia tem 21 também, é o que está ali junto. O Bahia vai jogar em casa contra o Vasco. A fome com a vontade de comer. O Vasco precisa, são 2 times. O Vasco já está fora da zona, mas o Bahia, perdão, já está fora da zona, mas com pontuação igual ao do Santos, que está dentro da zona. Então ele precisa subir. Então, na pior das hipóteses, o Goiás e o Bahia, o Goiás já jogou, né? O Bahia, e foi com o Inter, o Bahia e o Santos vencendo seus jogos, eles ficariam a 2 pontos do Inter, né? E aí tem o Cruzeiro, que pode passar o Inter na tabela, tem o Corinthians, que pode passar o Inter na tabela. O Cruzeiro vai jogar em casa com o Bragantino. E o Corinthians, onde é que vai jogar o Corinthians? Não tô achando o Corinthians. O Corinthians vai jogar em casa com o Palmeiras, é clássico, né? O Palmeiras é melhor do que o Corinthians, mas é clássico, né? É clássico. Então, vai depender do que acontecer, para saber a posição que o Inter vai ficar na tabela. Nesse momento não é tão desconfortável. O número é que é desconfortável, né? São 10 jogos que o Inter não ganha no Campeonato Brasileiro. Não consegue ganhar de ninguém no Brasileiro. Não faz gols. O último gol, sei lá, foi o alemão que fez. O alemão que fez. O alemão nem tá mais no Inter. Tá na hora do Inter, né, ganhar um jogo. Ganhar um jogo, voltar a pontuar na competição, 3 pontos, né? Última vitória do Inter, não estou lembrando do gol do alemão, né, que o Inter venceu, o último jogo que o Inter venceu. Só que é importante que o Inter volte a ganhar as suas partidas, né? Falei ali, o último gol que o Inter fez. Não, a última vez que o Inter venceu tinha gol do alemão, é isso que eu estava me lembrando. O número 10 redondo de não ter ganhado a 10 partidas, não ter mais vitórias a 10 jogos, é um pouco assustador. É um pouco assustador. E o Inter vai ter que, de alguma forma, eu acho que hoje teve um pouco de queda de rendimento físico, né? O time caiu um pouco também pela intensidade, talvez que teve que imprimir, mas o jogo do Bolívar não foi um jogo assim, né, no Beira-Rio, foi um jogo tranquilo para o Inter. Não foi aquele jogo do River Plate, mas talvez, né, o desgaste emocional, aquela coisa de o Inter estar classificado, então tira, né, aquele peso das costas, agora é focar na Libertadores. Aí ontem teve o jogo do Fluminense, todo mundo focado no Fluminense, aí o Fluminense se classifica, agora todo mundo pensando no Fluminense.
E às vezes, por mais que a gente ache que o cara é profissional, ele tem que saber lidar nas duas situações, o que passa na cabeça do torcedor, né, às vezes está passando lá no jogador, ele também está com foco lá no Fluminense, né? Mas ele é profissional, Nando, ele não pode, claro que não, ele tem que estar focado no próximo jogo, mas é ser humano também, né? É ser humano. Então o desafio agora do Cudê é fazer esse time do Inter ser impositivo, né? Jogar de melhor forma, de mais intensidade, né? Consiga executar melhor, especialmente as funções ofensivas, né? Porque os dois últimos resultados, o Inter 0-0 contra o Flamengo, o Inter não marcou no segundo turno, né? Agora 0-0 também contra o Goiás, tá bem? Jogos fora de casa. Mas o Inter precisa voltar a fazer gols, né? E para isso ele tem que ter aquela energia, ele tem que ter aquela intensidade que ele tem empregado, né, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Internacional agora é Beira-Rio e é o São Paulo, né? Talvez o São Paulo seja um jogo mais afeito ao Inter. O cara diz, pô, não enlouqueceu, o São Paulo é melhor? Sim, é melhor. Mas o São Paulo sai mais pro jogo. São Paulo é um time do tamanho do Inter, talvez, né, isso aí ajude mais, né, o time do Internacional. Talvez um jogo mais de trocação, né, como a gente pode dizer, contra a grande. Né, o fato é que o Inter tem que voltar a ganhar. Tem que voltar a ganhar. Não pode esperar o jogo do Fluminense na Libertadores para pensar em vitória. O Inter precisa se afastar da zona de classificação lá embaixo, de rebaixamento. Ele precisa tentar, né, buscar um G6, pelo menos. Porque ganhar Libertadores são 3 jogos, sim, mas tem que passar nesses 3 jogos, né? São 2 contra o Fluminense, que é um time muito bom, e depois o Palmeiras ou Boca, que são 2 gigantes. Então, não dá para desfocar o Campeonato Brasileiro 100%. E o Cudê não fez isso, ele escalou o time, né? Escalou, acho que errado, com o Depena, né? Tem que jogar o Maurício, né? Não é ali o Depena, ou que joga o Bruno Henrique, mas não é o Depena. Né? O Depena não está em boa fase, né? E não vi ele jogar bem ainda, né? Mas caindo pelo lado direito. Não é nunca onde eu vi o Depena render melhor. O Mano tentou ele por ali, o Cudê, quando o colocou, tá colocando por ali, às vezes o colocou de lateral esquerdo, que foi pior, né? Mas ali, especialmente, eu nunca vi ele render muito bem. Buenas, o fato, né, gente, é que o Inter vai ter que dar uma olhada agora, né? Vamos aguardar o fim da rodada, ver onde é que fica o Inter, né? Em termos de mais para baixo ou mais para cima, tem que secar muita gente para a coisa não complicar, né? Muita gente para a coisa não complicar. Eu falei em Santos, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, né? Tem que ficar de olho em todo mundo, né, para o Inter tentar, né, ainda se manter sem correr tantos riscos ainda de zona de rebaixamento. Mas é importante voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. É na próxima quarta-feira, contra o São Paulo, essa oportunidade que o Internacional vai ter. O Inter tem que ser aquele Inter, né, que joga as partidas contra o Fluminense. E o torcedor tem que também, né, avisar isso, né, se mostrar presente no estádio, né, não esperar o jogo só contra o Fluminense para fazer toda a intensidade também do torcedor, né, também mostrar que o Brasileirão interessa. As coisas todas têm que estar presentes no contexto, porque o Inter precisa acordar para o brasileiro. A consequência de um mal brasileiro é trágica, né? E eu já disse, né, tem que no mínimo tentar ficar no G6, caso o projeto Libertadores não se materialize. Tá certo? Não falei lá para não incomodar vocês, mas vou lembrar porque ajuda bastante, né? Se não é inscrito no canal, te inscreve no canal, dá um like, que aí o vídeo é mais recomendado, né? O YouTube nos ajuda também. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Vamos acompanhar, a gente se fala depois que a rodada terminar.